daqueles que não têm, para que todos possam participar. Hoje é o encerramento de missões nacionais e desde manhã nós estamos já na fase de encerramento e pela manhã os irmãos podem ver naquele visual algumas características que foram extraídas através da vida do apóstolo Paulo e elas estão relacionadas ali e também estão relacionadas às dificuldades que o nosso país hoje tem como emergentes, né? Que é a idolatria, a fome, a família desajustada, o desemprego e que mais se faltou lá? A fome, né? E nós verificamos hoje através dos quadros vivos aqui, que foram feitos pelo Conjunto Novo Cântico, onde nós verificamos de perto, né? E nos emocionamos de ver realmente a necessidade que nossa nação está passando nesses últimos dias. E nesse mesmo sentido, nós vamos estar falando o tema e a divisa de missões nacionais. E ela está aqui atrás de mim e também no panfletinho aí com os irmãos, que é o nosso boletim. Vamos falar do tema? Proclamemos ao Brasil, Jesus Cristo é a única esperança. Mais uma vez, né? Que saiu meio fraquinho. Vamos lá? Proclamemos ao Brasil, Jesus Cristo é a única esperança. Abramos nossas Bíblias em Atos 8, versículo 4, parte B. Ela está impressa no nosso boletim. Leiamos. Iam por toda parte anunciando a palavra. Nós vamos ler também agora alternadamente Salmos 106, versículo 2, 145, versículos 3 e 6, 10 e 11. Está impresso na nossa programação. E de acordo com os nomes dados aqui, os irmãos nos ajudem. Quem pode referir os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todos os seus louvores? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras e outra geração e anunciará os teus atos poderosos. Na magnificência gloriosa da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas venerarei. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei a tua grandeza. Todas as tuas obras te louvarão, o Senhor e os seus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Nós estamos aqui nesse instante, através desses versículos, verificando que a palavra que revela a grandeza, o poder e o amor de Deus estão relatados nesses textos. E nós verificamos aqui a grandiosidade que é pertencer a um reino de um rei todo-poderoso que é Jesus Cristo. Nesse instante ouviremos o conjunto, o que tem pelo nome.
domínio próprio, as marcas do Senhor em mim. Mas eu vos digo, andem no Espírito e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana deseja é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana deseja. Os dois são inimigos. São bem conhecidas as coisas que a natureza humana produz: a adoração a ídolos, a imoralidade, as feitiçarias, as raivas, os ciúmes, as invejas, as ambições, partidos e grupos, as dissensões, as invejas e outras coisas semelhantes. Os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Na minha vida, como reflexo do nosso Deus. Os frutos nós temos que produzir, cuidar, né? E a forma de produzirmos e de cuidarmos é proclamando e discipulando. Esta é a nossa missão de ir e levar a semente para a terra que precisa ser plantada. E nós precisamos ser utilizados como veículos para atender a necessidade da nossa nação. Eu vou pedir que a irmã Lute venha aqui à frente. Boomers. Cadê? Irmã Lute? Ela não está? Ela fugiu, eu vi. Ela iria, eu gostaria que ela explicasse para nós o logotipo da nossa, do nosso emblema. Ela não está aqui no momento, e eu vou ler para os irmãos, que eu não gravei tudo. Nós temos aqui um logotipo, onde esse azul aqui nos mostra como se fosse as ondas do mar. Então, ele caracteriza realmente o mundo em desespero. Nós temos aqui o nosso barquinho, e esse barquinho faz a figura do quê? Ele faz a figura da igreja que avança. Então, este barquinho, um barquinho desse daqui é o barco centenário, que está avançando para, até abril, nós chegarmos a 500 almas. Essa é uma missão da nossa igreja, e nós temos que colocar muito empenho para atingirmos esta meta. É sacrifício? Sim, mas com o poder de Deus. E utilizando os veículos que Ele tem aqui, nós vamos conseguir realmente chegar a essas 500 almas. Nós temos aqui a cruz de Cristo, que representa, lógico, né, que é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz para salvar esse mundo que está em desespero. E nós temos o sol, né? E esse sol é a luz de Jesus para atingir também as pessoas. Então nós vemos aí que o logotipo de missões nacionais vem exatamente para atingir as nossas necessidades. De manhã nós falamos sobre a seriedade, como Paulo conduzia o seu povo naquela época, quando ele estava pregando a mensagem de Deus. Ele conduzia com seriedade, ele conduzia com disposição, ele conduzia com entusiasmo. E essa é a vida que nós devemos ter também com o nosso Jesus, para atingirmos aquilo que Ele quer
e sermos utilizados por Ele. Nesse instante eu vou pedir que a congregação se coloque de pé e nós vamos cantar o hino 52 do Inário para o Culto Cristão, que é Grandioso és tu. Eu vou pedir ao irmão Márcio, venha reger, e nós vamos cantar com muito entusiasmo. É um hino que todos os batistas com certeza gostam de cantar. É um hino que não está embutido no nosso cantor cristão e que geralmente ouvimos os corais cantando, mas vamos colocar todo o nosso vigor e vamos louvar ao nosso Deus por esta nação que tem a liberdade de falar do amor de Deus sem nenhuma restrição. Podemos usar esse momento gostoso de estar realmente adorando a este Deus magnífico. que Ele dá de preservar nossa vida. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa feliz oportunidade que tu nos concede, Senhor, que está na tua casa, nesse dia, Senhor Deus, louvando e exaltando o teu nome, nosso Senhor, porque nós
Tu és digno, Senhor, deste louvor. Ó Senhor, permita que possamos, a cada instante da nossa vida, Senhor, nos conseguir dar mais e mais da grandiosidade do Teu poder sobre nós. Senhor Deus, abençoa a nossa igreja, Senhor, nessa missão, Senhor, que ela tem de pregar a Tua palavra, de pregar, Senhor, o Evangelho de salvação para tantos quantos ainda não ouviram. Senhor Deus, dá-nos os meios necessários, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser vitoriosos, Senhor Deus, nesse grande empreendimento, principalmente desse nascimento, almas, Senhor Deus, que foi lançado essa missão para até o próximo ano. Ajuda-nos, Senhor, nas dificuldades que temos de enfrentar, dá-nos os meios necessários para vencer, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Continua nos abençoando, Senhor, no decorrer desse culto. Abençoa cada visitante, cada irmão presente nesta noite, Senhor Deus. Usa as suas servas e os seus servos como instrumentos vivos, Senhor, na direção desse trabalho. Nosso pedido, Senhor, agradecido no nome de Jesus. Amém. Quer sentar? Passamos a palavra ao pastor para as comunicações e apresentação em seguida dos visitantes. O pastor Haroldo cedeu a vez dele para mim. É estranho, né? O pastor Haroldo, anuncia o pastor Haroldo e vem a Wagner. Mas a minha função aqui é muito importante. Eu gostaria que o coro jovem ficasse em pé. Todos que fazem parte do coro jovem se colocassem de pé. Eu gostaria que todos vocês, os irmãos da igreja, tem alguns lá fora, estão fazendo culto lá fora, do ar livre. Todos os irmãos da igreja olhassem para esses jovens. Bonitos, não? Sábado, podem sentar, eles já olharam bastante. Eles vão olhar para vocês melhor no sábado. Sábado é o aniversário do coro jovem, nós estamos completando 1 ano. E apesar de jovens, a gente também passa por problemas, né? E para manter esse coro tem sido difícil também. Cada um tem sua vida e tem seus problemas. E cada um deles deixa sua vida de lado, seus problemas, entrega tudo na mão de Deus e vem para cá ensaiar. E pessoas têm se decidido, pessoas que hoje fazem parte do coro jovem, estão no coro hoje e se decidiram. Um deles é o Hugo, e é um trabalho do coro jovem esse. Sábado que vem é o aniversário desses jovens, do coro jovem, que tem o nome Restauração. E eu gostaria muito que os irmãos vencessem a barreira de atravessar o portão das suas casas num sábado e viessem louvar a Deus conosco. Eu gostaria muito que os jovens que levantaram também, de ver o rosto de cada um dos irmãos aqui, que a igreja estivesse mais cheia do que está agora, que cada um de vocês se comprometesse também a trazer mais de uma pessoa, porque Jesus quer restaurar a vida de pessoas, não só de pessoas que estão lá fora, das pessoas que estão até dentro das igrejas. Então é um ministério que Jesus tem colocado no nosso coração e a gente precisa do apoio da igreja. Os jovens do coro jovem Restauração estão contando com a presença dos irmãos. Não precisam trazer presente, a presença dos irmãos será o presente. Então eu deixei alguns cartazes lá na frente, na mesa. Eu gostaria que vocês, quem pegou esse cartaz, grudasse na sua geladeira, na geladeira do vizinho, para não esquecer que sábado que vem é um dia muito importante para nós. Nós estaremos aqui agradecendo por este 1 ano do coro jovem. E se você é jovem e não está cantando, está perdendo. Venha cantar com a gente. Obrigada. Boa noite, meus queridos irmãos. Primeira coisa a lhes dizer é que a próxima assembleia da nossa associação terá lugar nos dias 4, 5 e 6 de novembro. E a igreja ontem, na sua assembleia, delegou a mim a prerrogativa de conceder as credenciais aos irmãos que quiserem representar a igreja. Nós já temos uns 3 que irão, mas podemos enviar 10. Então precisamos de mais 7 irmãos ou irmãs que queiram comparecer credenciados. A próxima assembleia vai ser na Vila Diva, nas noites dos dias 4, 5 e 6. Vai ser uma quinta, uma sexta e um sábado, quinta, sexta e sábado à noite.
para votar para a eleição da diretoria, e fomos informados que a programação é mais devocional, é mais inspirativa e menos deliberativa. A associação agora adotou a prática de a parte deliberativa ficar mais com os conselhos, e os conselhos executam as tarefas e apresentam depois seus relatórios, de sorte que a parte de deliberação, a parte decisória, administrativa, está bem enxugada, bem enxuta, e vão mais lá para adorar, mais para mensagens de conforto e despertamento para o povo de Deus. Precisamos mandar 10 representantes da igreja. Se você tem essa oportunidade, tem esse desejo, converse comigo, eu passarei para você a carta credenciando você se inscrever, poder votar, poder participar, poder eleger a diretoria para o ano 2000 da nossa associação. Domingo que vem de manhã, nós teremos uma assembleia para profissões de fé. Logo após a escola, vamos ter a escola normalmente. Após a escola, vamos receber novos irmãos pelos batismos. Profissões de fé, logo em seguida celebraremos batismos. Isso será então na parte da manhã. Não se esqueça de estar presente, não se esqueça de comparecer no domingo de manhã, para que seja, é uma festa espiritual. Estamos recebendo novos irmãos em Cristo como membros desta igreja. Convidem pessoas, venham no sábado no programa do Coro Jovem, vamos ter sempre a casa cheia. Isso é um estímulo para quem trabalha na obra de Deus, é um estímulo para a liderança, e o crente também se edifica quanto mais ele está presente, quanto mais ele pode estar envolvido na obra de Deus, mais cresce, mais se fortalece, mais pronto está para o ministério que Deus a ele confiou. Nós recebemos uma carta da missionária Selmi Ledo Rodrigues. Essa missionária está em Milagro, no Equador, e é mantida por esta igreja através do PAN, Plano de Adoção Missionária. Então é nossa missionária, é missionária da Igreja Batista do Quarto Centenário, que está em Milagro, no Equador. Então nós temos 2 missionários no Equador. Temos o pastor Belmires, que está na cordilheira, está na parte montanhosa, e temos em Milagro a Selmi Ledo Rodrigues. Querida igreja, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salmo 126, verso 3. No dia 21 de agosto fez 2 anos que estou servindo a Deus em terra equatoriana, e posso contemplar a sua boa mão a cada momento, me conduzindo por caminho que frutifique. Juntamente comigo agradeçam a Deus pela equipe de trabalho que Ele nos deu para desenvolver as atividades da cidade de Assad Bucaram. São os seguintes irmãos: Colômbia Veloso, Verônica Veloso, Jaqueline Buri, Nube Buri, Luiz Efren e Matilde Moreira. Essa equipe nos ajuda nos trabalhos com as crianças, visitas, estudos bíblicos e outras atividades do projeto. Atualmente contamos com 50 crianças na terça-feira e 8 adultos na quinta-feira. Não podemos aumentar o número por falta de comodidade, pois continuamos sem um lugar para as nossas reuniões. Continuem orando. Dia 1º de agosto foram batizados 4 jovens e 3 adolescentes. Foi um dia festivo para mim e muito significativo, pois são os primeiros frutos do meu trabalho de discipulado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Continuo preparando mais 4 jovens para o batismo. Orem por eles, pois as tentações são várias, mas estou confiada que o Senhor estará ajudando em seus momentos de crises e dificuldades. O primeiro congresso missionário para crianças aconteceu no dia 17 de julho com êxito. Foram 8 horas de atividades, onde a semente da palavra de Deus foi semeada naquelas pequenas vidas. Sabemos que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, como também dá o crescimento, e em seu tempo certo germinará. Nossa responsabilidade agora é orar e ajudar no crescimento. Todas as igrejas da associação participaram com suas crianças. Tivemos 400 pequeninos escutando a palavra, onde 40 aceitaram a Cristo como seu Salvador e 20 consagraram suas vidas à obra missionária. A equipe de trabalho foi de 100 pessoas que desenvolveram suas atividades de uma forma surpreendente.
Já estamos no terceiro período de aulas do seminário e podemos dar graças ao Senhor pelo desenvolvimento que os alunos estão tendo. O interesse em aprender as coisas de Deus vem aumentando e hoje contamos com alunos no curso de teologia e 9 alunos do instituto. Gostaria que os amados irmãos orassem por minha mãe, Marieta, que nestes últimos 2 meses vem sentindo fortes dores na coluna e está sozinha em Vitória da Conquista. Quanto a mim, estou bem e animada para continuar a obra que o Senhor tem colocado sob a minha responsabilidade aqui no Equador. No mês de novembro, o Departamento de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Equatoriana abrirá um trabalho batista na cidade de Babaoio. É difícil. E a minha responsabilidade será a evangelização das crianças. Serão dias de mutirão missionário. Que Deus nos dê sabedoria para desenvolver mais essa atividade e as estratégias corretas. Que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a igreja e família. Em Jesus Cristo, Selmi Ledo Rodrigues. Papelzinho da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, endereçado à nossa igreja. Então ela é adotada, ela está vinculada à Junta de Missões Mundiais, mas a nossa igreja está com a responsabilidade do sustento direto através do plano de adoção missionária. Os diáconos e diaconisas estão convocados para uma reunião, para uma assembleia, para eleição no dia 7 de 11 de 99, 17 horas e 30 minutos. Então essa é a data que eles deverão estar reunidos, tá bom? Dia 7 de novembro, os irmãos diáconos, 5h30 da tarde, e vão se reunir para a eleição da diretoria do corpo diaconal. É isso? O que mais temos a dizer? Gostaria de avisar, informar que todas as meninas de 9 a 15 anos para virem participar das Mensageiras do Rei, que vai começar domingo que vem, dia 31, às 5 horas da tarde. Para que participem, que a líder será a irmã Lilian Bumbers. Ok? 9 a 15 anos, as meninas de 9 a 15 anos, para o Departamento de Mensageiras do Rei. É uma organização missionária para meninas, que vai ser reativada em nossa igreja, quando a Lilian está dirigindo. E pensamos a Deus que também os embaixadores, né? Deus levante alguém para o correspondente dos garotos e os embaixadores do Rei, que são organizações missionárias que têm prestado um serviço inestimável à obra missionária dos batistas, não só aqui na América do Norte, onde o movimento começou, no Brasil também. Quantas hoje estão nos campos ou são líderes nas igrejas que começaram com essa abençoada organização. Eu quero falar um pouquinho sobre Brasil 500 Almas, rapidamente. Hoje à tarde nós fizemos uma visita e temos mais uma família, reside na Vila Formosa, e que confirmou a sua presença. É a esposa José, a Miriam, a esposa, a Shirley, que é a menina, e mais 2 rapazes. São um casal e 3 adolescentes. A idade estão variando ali, acho que de 17, entre 13 e 17 anos. E trouxe comigo uma relação enorme de nomes, acho que deve ter uns 30 nomes, mais ou menos, que a irmã Nádia me adiantou, nós temos que visitar. São 5 ou 6 visitas, mas contando tudo deve dar mais de 30 nomes. Então, os irmãos que estão trazendo os seus relatórios, entreguem para a Sandra. A Sandra está alimentando todo o nosso programa lá com esses dados, inclusive para os aniversários que já vão acontecendo e precisamos nos comunicar com as pessoas. E os irmãos que ainda não estão ajudando, não tiveram essa oportunidade de aderir ou de nos comunicar os nomes que você quer visitar, você nos ajude também. Pense nas pessoas, amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, que você sempre pensou em convidar para vir para a igreja, fazer uma visita evangelística, e anote esses nomes e nos ajude. O tempo está passando, já mais de um mês passado, e o dia 22 de abril está se aproximando rapidamente. Nós queremos agilizar então todo esse trabalho. Nós temos uma reunião, no primeiro sábado. No primeiro sábado do mês, às 18 horas, uma reunião
todas as pessoas envolvidas no projeto para troca de informações, para oração, depois um momento de confraternização juntos, para avaliarmos o que está acontecendo no andamento do trabalho. Campanha missionária para missões nacionais, pela misericórdia de Deus, foi um êxito. Nós superamos o alvo e chegamos aos 5.000. Então, a oferta da igreja de missões nacionais este ano é de R$5.000. Faltou um pouquinho para chegar lá, mas nós vamos completar. Quem dá 4.800 dá 5.000. Nós vamos completar. Eu já comuniquei à igreja que vou reforçar um pouco a minha oferta pessoal, e se alguém mais quiser ajudar a igreja neste pequeno caminho que falta, porque nós vamos completar com o da igreja. E se não quiserem onerar a caixa da igreja, então vamos ajudar. Quem quiser reforçar um pouquinho, R$5, o que vier a mais, nós iremos aliviando um pouco, porque nós vamos completar os 5.000, vamos arredondar para R$5.000. Eu quero agradecer muito, primeiramente, a Deus, que Ele nos moveu a sensibilidade, não é? A nossa igreja está cada vez mais amando a obra missionária, e isso é maravilhoso. Viu como Deus abençoa? Deus abençoa mesmo. Então vamos amar mais a obra missionária, vamos nos envolver mais, vamos investir mais, porque Deus se agrada e é uma bênção para a vida da igreja. Sem dizer a bênção que é para as pessoas que recebem o resultado desse investimento, né? Que são alcançadas com a palavra de Deus, estão se convertendo no Brasil, norte a sul, leste a oeste, estão aceitando a fé, porque os batistas brasileiros estão engajados em sustentar seus missionários. Nos próximos meses, nós iremos nos concentrar, já dissemos à igreja de manhã, num reforço das nossas linhas internas. Nós precisamos reforçar a parte financeira, temos algumas providências a tomar de caráter interno. A igreja precisa agora investir um pouquinho aqui na sede, em alguns detalhes, e então nós vamos nos concentrar nos próximos meses, enquanto não chega o mês de missões mundiais, que é em março, nós estaremos voltados para melhorar coisas aqui, instalações, as coisas mais urgentes que nós precisarmos fazer. Nós vamos agora nos concentrar aqui na sede, equipamento, local, o que for preciso. Nós vamos nesses 4 meses fazer um esforço especial. Então eu sou porta-voz da tesouraria da igreja para que os irmãos se consagrem a esse trabalho juntamente conosco, não é? Nos próximos meses vamos com fidelidade, com liberalidade, com alegria, vamos semear e vamos reforçar as nossas linhas dentro. Investimos nas congregações, organizamos uma nova igreja. A igreja tem feito muita coisa fora, bastante coisa mesmo, e algumas coisas aqui nós temos deixado para trás, como o cristianismo diz isso mesmo, não é? Nós precisamos pensar nos outros também um pouco. A igreja tem feito isso. Então chegou a hora agora de nós reforçarmos as linhas internas. Eu faço um apelo à igreja, a todos os irmãos que cooperem sistematicamente, liberalmente, com seus dízimos, com suas ofertas, para a sua igreja, para que ela possa expandir e levar avante os seus projetos. Algum outro anúncio que não esteja no boletim? Algum outro lembrete? Está no boletim, eu queria reforçar que a nossa igreja está abrindo um concurso. Os irmãos titãs que têm o dom de escrever, que gostam de escrever, haverá um concurso municipal para o tema do Adorei do ano que vem. Nós estaremos dando espaço do dia 15 a 18 de dezembro para os irmãos que queiram participar. E a música vencedora vai ter o tema que seria Adolescência a Serviço do Rei, que seria do ano 2000. Nós contamos com a participação de todos os irmãos. Aqueles que têm o dom de escrever alguma coisa, despertem em si e participem junto conosco, tá? Vamos agora apresentar os visitantes. Magda, por favor, vai identificar os amigos ou irmãos que estão conosco hoje neste culto. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de enfatizar que é a melhor parte do culto, aliás, uma das, né? É quando nós vamos conhecer os nossos visitantes, que são pessoas tão especiais, primeiramente para Jesus, e depois para a Igreja Batista em quarto centenário. Então eu gostaria de, conforme eu vou chamando, que vocês, por gentileza, queiram ficar de pé, para que a minha igreja possa conhecê-los.
fiquei assim super feliz. E quando eu peguei na mão dele, ele ficou segurando minha mão assim, como te conheço. Só que sabe quantos anos fazem? Quase 20 anos. É o César, a Marli e a Chelide, que é a filha dele. Eles são da Igreja Batista em Parque Boa Esperança. E eu fiquei muito feliz de poder revê-los, de saber que está firme na nossa rocha, que é Cristo, e de que já tem uma família maravilhosa. Tem mais uma outra filha que não veio, e a nossa igreja fica muito feliz em poder receber, e eu também, a minha família, meu pai, minha mãe, que a gente já conhecia o César da Igreja Batista em Getsemane. Então, ficamos muito contentes. Pode sentar, foi um prazer revê-lo novamente. Os irmãos que estão ao lado, por gentileza, queiram cumprimentar. Temos também a Cleonice, ela é irmã da Gorete e do Reinaldo, que são membros aqui da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Campos, uma cidade maravilhosa, que eu geralmente passo só no shopping quando eu estou passando por ali, mas é muito gostoso, dizem que é maravilhosa. Nós ficamos muito contentes com a sua visita e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar muito. Pode sentar, Cleonice. Temos também, olha só, hoje o Douglas, e esse é carioca. Lembra domingo que o pastor Paulo falou pra gente? Agora, esse é o filho do pastor Paulo. Ele está nos visitando pela primeira vez. Nós também estamos muito contentes em tê-lo conosco. Deus te abençoe e esperamos em breve que logo logo chegue também junto com o pastor a sua carta aqui para a nossa igreja, Igreja Batista de Fragoso. Eu sou assim, viu? Eu quero todos que venham visitar, não quero deixar mais embora, viu, Douglas? Pode sentar. Muito obrigada. Temos também o Edilson, gostaria que ele ficasse de pé. Ele é esposo da Jorcilene e o Joilson, que é o filho dele, está nos visitando pela primeira vez. Ele falou para mim que ele está assim, um pouquinho distante da igreja. De Jesus não, eu tenho certeza, não é, Edilson? E ele vai voltar e olha, para quarto centenário. É muito bom ter vocês aqui. Jesus que te abençoe e que te oriente. E olha, é o nosso melhor amigo em qualquer circunstância. Volte correndo para ele. Pode sentar. Muito obrigada. E passou alguém que eu porventura não tenha visto? Não, né? Então hoje não ficou ninguém. Acho muito. Não, esses já são visitantes. Nós já apresentamos outras vezes. É o pastor que trouxe o Hugo, que já está cantando no conjunto. Muito obrigada. Deus que abençoe a todos. E a Igreja Batista em Quarto Centenário agradece em nome de Jesus a visita de vocês. E esperamos que retornem novamente. Muito obrigada. Muito bem. Que alegria mesmo receber tantos irmãos em Cristo hoje conosco, amigos que nos visitam. Deus nos abençoe realmente. Nós agora iremos chamar os diáconos. Temos um momento especial dentro do culto, onde os que propuseram em seu coração, Deus preparou esse momento para que eles consagrassem ao Senhor os dízimos e as ofertas para o sustento da obra de Deus, num ato de adoração. Um culto é uma sucessão de atos de adoração. Adoramos orando, cantando, declamando, representando uma peça, pregando a palavra de Deus, e também adoramos honrando ao Senhor com as primícias da nossa fazenda, não é? Então este é o momento de você, querido e amado irmão, que se preparou, virá à frente, colocará no gasofilácio a sua oferta, enquanto a congregação cantará 307, o cantor cristão, a primeira e a terceira. A primeira e a terceira estrofes, 307, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. Primeira e terceira.
oração por José Ferreira de Oliveira e Maria Helena Leite Oliveira e família. Não consta o motivo. Então o irmão Vital vai fazer a oração e vai incluir o pedido do senhor José e da Maria Helena, tá bom? Abençoa nosso visitante, Pai querido, que deixamos nós bastante alegres em recebê-lo. Agora, Senhor, esse pedido de oração desse casal, Pai, não sei qual é o problema deles, mas tu sabes. E abençoa, Pai querido, resolver essa solução. Se é enfermidade, Pai querido, o Senhor pode abençoar a enfermidade, se é da tua vontade sarar, se é problema financeiro, Pai querido, essa do nosso país, resolve, Pai, para cada um dos seus filhos. Agora, nosso Pai querido, te agradecemos, Pai, pelas ofertas, do dízimo, Pai querido, abençoa cada irmão, Pai, bondosamente, à frente hoje, trazer dízimo de oferta, Pai querido. Agora, Senhor, dá-nos sabedoria, Pai querido, administrar esse recurso, Pai querido, que possa, meu Pai, atender aquele item e proclamar o Santo Nome para todas as criaturas necessitadas da tua salvação. É um pedido e agradecemos em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. É o coro agora? Então está com a palavra. O coro da igreja.
que mostra a grandeza do perdão e da comunhão. Leitura alternada, João 1, 5, 9, 2, de 5 a 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino 151 do cantor cristão. Primeira e última estrofe. Este é o momento de estarmos ligados com Deus. Nada pode atrapalhar o culto que prestamos a Deus. E este hino diz da comunhão que nós temos com esse Deus. Está expressa nessas 4 estrofes. Iremos cantar 2. Vamos sentir realmente o que estamos cantando. A irmã Sandra esteja agradecendo a Deus que através da palavra que mostra a grandeza do perdão e da comunhão, por isso que nós temos esse livre acesso de falarmos com Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, quando cantamos este hino, sentimos no coração, Senhor, quanto essas palavras nos trazem, porque elas são muito verdadeiras. A coisa mais maravilhosa é estar em comunhão contigo, Senhor. É ter a certeza do perdão dos nossos pecados, Senhor. É podermos estar reunidos para louvar ao teu nome por tantas maravilhas que tem feito em nossas vidas, Senhor. Que as pessoas que não conhecem ainda, Senhor, essa comunhão tão doce, tão especial, que hoje possa ser um dia, Senhor, muito especial pela
juntos invocamos o seu nome. Se dois ou mais reunidos lá estão, se juntos pedimos sua presença, Ele vem. Canto santo, santo, santo ao Senhor. Pedimos
Palavra que revela que Jesus é a única esperança. Pastor Haroldo. Esta é a palavra resistente. Peço-lhes que abram comigo em Atos capítulo 8, versículos 1 a 4. Atos 8, 1 a 4. Diz a palavra de Deus neste texto: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Irmãos amados, se pudéssemos dar um nome para essa parte das Escrituras, um título, nós daríamos o título de disseminação espiritual. Disseminação significa o ato de espalhar, o ato de levar adiante, impregnar um ambiente com uma semente, com uma mensagem, com um recado, com um movimento. A primeira coisa que devemos lembrar aqui é que grandes coisas a igreja havia experimentado em Jerusalém. Em Jerusalém, eles haviam conhecido e aceito a Jesus Cristo. Na região da terra prometida. Houve um ministério na Judéia, houve um ministério na Galileia, houve um ministério na Pereia, mas Jerusalém era o ponto focal, o ponto central, onde os eventos da salvação de Deus ocorreram. Então podemos tomar Jerusalém como um referencial, o ponto de referência, o ponto central das experiências da igreja primitiva. Ali eles conheceram, ali eles conviveram e ali eles aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. E essa é a maior aventura, essa é a maior experiência, alguém conhecer e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia chama isso de alegria da salvação. A Bíblia chama isso de gozo ou regozijo. São palavras que expressam uma sensação interior de extrema euforia. Creio que a palavra grega para isso é a palavra êxtase, no bom sentido. E efetivamente, os que já conheceram a Jesus Cristo nesta qualidade, e já o receberam como seu único e suficiente Salvador, e já desenvolve com Jesus Cristo um caminhar lado a lado, sabe a que me refiro por experiência, e é algo que só se pode saber por experimentar. O ouvir falar é um dado, o ouvir falar é uma pista, mas o experimentar pessoalmente é algo que só você e ele, só entre você e ele pode acontecer. A nossa igreja, nesses últimos dias,
se traumatizou com um acontecimento trágico. No domingo que vem, a irmã Márcia Aparecida estaria junto com os outros batizandos passando pelas águas. Por aquelas surpresas que a vida traz, e que a Bíblia é muito clara em nos dizer que no mundo teremos aflições. Nós passamos por isto umas semanas atrás. Vítima de uma cena de violência que não se pode descrever em palavras. Ela ficou internada alguns dias, foi chamada à presença do Senhor na sexta-feira e foi sepultada na manhã de ontem. Mas quero dizer aos irmãos que do que eu conheci, do que alguns irmãos conheceram mais de perto dessa experiência de vida, ela mesma me disse, em certa ocasião: pastor, eu levei 6 anos para chegar a conhecer a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu relutei 6 anos. Mas a alegria que ela expressou no momento em que se rendeu a Ele foi algo que eu posso testemunhar pessoalmente. Quando, na quinta-feira à noite, que antecedeu o incidente, que foi na segunda-feira que levou-lhe a vida, na quinta-feira foi o primeiro aniversário de sua filha Verônica. A menininha fazia 1 ano. E então, depois do culto aqui, nós fomos para a sua casa. Só ela crente na família. Mas ela estava numa alegria que nos causou uma surpresa muito gostosa. Ela havia feito o vestidinho da filha. Ela mesma fez o vestidinho da aniversariante. Depois ela mostrou o vestido com que estava e disse: pastor, eu mesma fiz esse vestido, estou bonito? Estava uma alegria muito grande. E nos apresentou a mãe, nos apresentou as pessoas presentes, e depois preparou o ambiente para que nós lêssemos a Bíblia, falássemos de Cristo. Ficamos lá até umas 10h30 da noite. Depois nos acompanharam, ela e o marido, até a porta. E ela agradeceu profundamente, disse: como eu queria que o meu pessoal, que a minha família ouvisse o que foi dito na minha casa hoje. E ela me agradeceu naquela noite tremendamente emocionada. No domingo de manhã estivemos juntos. Ela novamente, após terminar a classe da escola dominical, ela me parou na porta e disse: pastor, não sei como agradecer o que aconteceu quinta-feira. Ela voltou de noite, terminou o culto, nós fomos nos despedir ali fora, estamos até conversando sobre o batismo, e ela de novo falou: pastor, eu não sei como agradecer o que foi dito na minha casa na quinta-feira. Uma vibração maravilhosa. Evidências de que uma alma realmente foi tomada de paixão por Jesus Cristo, que chegou a compreender quem é Ele, e que agora, descansando nele, não pode encontrar prazer maior, não pode encontrar outro referencial de vida, outra razão maior para viver, e então o desejo ardente que os outros também conheçam. A igreja primitiva estava nessas condições. Ali aceitaram o Salvador, ali o conheceram, ali o contemplaram a praticar os grandes milagres do seu ministério, ali conheceram o seu caráter divino e santo, ali viram-no manifestar o seu amor da maneira mais dramática possível, entregando ele a sua vida pelos seus amigos. Ali viram-no ser sepultado no sepulcro novo, e viram-no depois redivivo, vencidas as ânsias da morte. Durante 40 dias apareceu para eles vivo, com infalíveis provas, comeu com eles, instruiu-os, animou-os, confortou-os, e mandou que esperassem em Jerusalém a promessa do Espírito Santo. Estava muito bom ali, porque tudo aquilo que se refere a Jesus, tudo aquilo que se relaciona a Jesus Cristo, tudo aquilo que se remete a Ele, que se liga a Ele, tem o toque do divino, tem o toque do abençoado, tem o toque da alegria, tem o toque do regozijo, tem o toque do prazer interior. 10 dias depois da ascensão, a igreja reunida em Jerusalém desceu o Espírito Santo, conforme Ele prometera. O que Jesus cumpre, Ele promete. Por isso vale a pena arrimar a alma sobre as suas promessas. Vale a pena descansar nossos pecados sobre Ele. Vale a pena investirmos a nossa alma e deixarmos a nossa alma aos seus cuidados. Vale a pena confiarmos a Ele o nosso presente, o nosso hoje, as nossas horas, o nosso vigor, os nossos bens.
porque o nosso futuro com Ele está garantido, não importa o que aconteça. Então, Ele prometeu e mandou o Espírito Santo. Que experiência tremenda, quando o Espírito Santo visita a igreja daquela maneira singular. Nunca antes na história, nunca antes nem depois, daquela forma isso aconteceu. E a igreja se coroou de um poder extraordinário para realizar a tarefa. O Consolador que veio. Agora eles entendiam bem mais a respeito de Jesus Cristo, que o Espírito Santo é o revelador de Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo é fazer-nos conhecer Jesus. O ministério do Espírito Santo, senhores, não é uma finalidade no próprio Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é o ministério relacionado à pessoa de Cristo, fazer lembrar o que Ele disse, convencer do pecado, da justiça, do juízo, operar o novo nascimento, fazer-nos compreender as Escrituras, confortar-nos no sofrimento, dar os dons espirituais, servirmos a Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo é o ministério holofote. É esta expressão que Spurgeon usou, Jesus em destaque e as luzes do Espírito projetando sobre ele toda a glória que lhe é devida. De sorte que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida que se rende a Jesus Cristo. É uma vida que reflete o que Jesus Cristo é. É uma vida que leva Jesus Cristo a sério. É uma vida em que a palavra de Jesus habita plena e ricamente nesse coração. É uma vida que quer obedecer o que Jesus diz. O ministério do Espírito Santo não chama atenção para ele mesmo, o Espírito Santo, mas chama atenção para Jesus Cristo. Ele veio para isto. Então a igreja estava feliz por causa disso. Você quer uma vida melhor do que esta espiritualmente? As experiências diretas com Jesus vivo em carne e depois o Espírito Santo ainda vindo no seu coração, para você compreendê-lo mais e melhor. Mas havia outra coisa que chamava tremendamente a atenção da igreja, que era o desenvolvimento de uma comunhão. Na verdade, meus queridos irmãos, em última análise, o que Jesus Cristo deseja para a igreja é uma vida de comunidade, é uma vida de amizade, é uma vida de solidariedade, é uma vida de envolvimento, é uma vida de recíproco serviço, é uma vida de suportar um ao outro, é uma vida de perdão um ao outro, é uma vida de humildade um para o outro. Jesus Cristo quer que os seus filhos, aqueles que o conheçam, possam viver uma vida que o mundo se admire dela, porque é impossível para o mundo vivê-la. E eu creio que se há uma área que o inimigo extremamente ataca a igreja, é exatamente esta área da comunhão da igreja. E quando nós perdemos esse aspecto de que nós somos uma família e que devemos desenvolver ou permitir que o Espírito de Deus desenvolva em nós uma comunidade de amor, nós perdemos a perspectiva principal da igreja de Jesus Cristo. Por isso, tantas advertências na Bíblia sobre as raízes de amargura. Por isso, tantas advertências na Bíblia sobre o perdão dos pecados de um irmão. Por isso, tantas advertências na Bíblia sobre a capacidade de nós refazermos os laços, de tomarmos iniciativas de restauração, de convívio. Por isso, permitir que o Espírito Santo arranque as raízes de amargura. Não aparece nada sobre a face da terra, mas lá dentro a raiz está presente, do desgosto, da ofensa não perdoada, do irmão que eu não cumprimento, que eu não gosto, que eu não admito, que eu não supero as minhas diferenças com ele. Pois quando somos reféns desse espírito, estamos perdendo, infelizmente, o que de melhor a Bíblia tem. Pois a igreja primitiva viveu uma comunidade como nunca antes o povo de Deus vivera, a tal ponto de ninguém dizer mais que nada era seu. Me admira, meus senhores, me admira, me encanta esse tipo de abertura de vida que esse povo viveu. Ninguém mais dizia que era seu. Cada um agora vivia em relação aos irmãos. Cada um agora vivia em relação à família.
O problema deles era o meu e o meu deles. E não precisava nenhuma campanha especial para angariar fundos para nada, era algo que vinha do coração mesmo. As pessoas começaram a sentir os problemas uns dos outros. Não foram feitos ali alguns bazares, não foram feitas ali alguma churrascada, alguma venda de sorvete santo para angariar fundos. Porque o amor que sentiam uns pelos outros não fazia contas. O amor não faz contas. Quanto eu vou gastar com o ser que eu amo? Não, o amor não faz contas. E então, que vida, foi um pouco de tempo, eventualmente ali, essa comunidade não prosperou. Aliás, não era nem o plano de Deus que assim fosse uma comunidade nesses moldes. Mas essa descoberta, esse milagre da reversão do egoísmo, e essas pessoas devotadas a Jesus Cristo começaram a se devotar umas às outras. É como os raios de uma rodinha de bicicleta, não? Ela tem o cubo central e os raios todos, à medida que se aproximam do cubo central, eles se aproximam uns dos outros. E à medida que eles se distanciam do cubo central, eles se distanciam uns dos outros. Por isso, à medida que nós nos aproximamos de Jesus Cristo, cada um de nós se aproxima de Jesus Cristo, necessariamente nos aproximamos uns dos outros. E é por isso que me preocupa quando irmãos se afastam uns dos outros. Se for feito um exame em profundidade do espírito que impera, está havendo um problema de relação com Jesus. O meu problema de relação afetiva com o irmão é sintoma de um outro problema. É um problema da minha relação com Jesus. Assim como eu vos amei, que vós vos ameis uns aos outros. Assim o mundo conhecerá que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A identidade da igreja não está no barulho que ela faça, não está no modo de culto, não está nas manias, nos modismos do culto público. A identidade de uma igreja está enquanto os membros se amam. Até mesmo a oferta trazida diante do altar, se o irmão tem alguma coisa contra mim, eu tenho que guardar essa oferta, eu vou lá, resolvo o problema, depois eu venho e ofereço, porque Deus não aceita nem mesmo a minha oferta nessas condições. Digo que a igreja estava encantada com essa situação, e então ninguém tinha nada de si mesmo. Barnabé vai, vende lá uma fazenda que ele tem, pega todo o dinheiro e traz. Nós viajamos para o interior a semana passada, e ficamos sabendo que uma pessoa lá vendeu uma fazenda, 650 mil à vista. Eu fiquei pensando, já pensou se esse irmão traz disso para a igreja de Dracena? Não, é para os irmãos, aí eu vendi, supra as necessidades de quem precisa. Vixa vida, hein? Só o dízimo dele já resolveu um monte de problemas, não é isso? Agora eu fico pensando, se essa pessoa chegasse e dissesse, olha irmãos, está aí, vê o que precisa aí para os irmãos. Eu creio que muitas vezes nós não vamos para o evangelismo e não saímos para evangelizar, para falar de Jesus, porque aqui é muito gostoso. E é mesmo. Com todos os defeitos, com todas as restrições que a igreja tem, nós somos pessoas realmente que devemos muito. Apesar de toda a nossa dívida para com Deus e um para com os outros, a igreja ainda é um lugar muito bom. Se eu parasse aqui agora e nós orássemos e fôssemos embora, o que já ouvimos aqui hoje e vimos, eu tenho certeza nos alimentou a alma. E valeu a pena termos saído de casa, não? Então é muito bom estarmos juntos. É muito bom o ambiente que a igreja nos dá. É muito boa a mensagem que nós recebemos no coração e ninguém tira.
Então eu queria que a igreja começou a se esquecer um pouco do mundo fora dela, de tão bom que estava ali. E então a igreja tem que fazer isso, ela tem que manter essa situação, essa chama acesa dentro dela, mas para prepará-la para ir para o mundo. Então a passagem em pauta, disseminação espiritual, precisou Deus intervir para que o outro aspecto da vida da igreja acontecesse. Creio que sem essa perseguição de Saulo e o que acontece aqui na sequência, a morte de Estevão, perseguição da igreja, talvez eles demorassem muitos e muitos anos para se lembrar que tinha uma Samaria ali para evangelizar e tinha toda os confins da terra para evangelizar. Então Deus permite uma perseguição brutal na vida da igreja, onde todos os discípulos são dispersos. Só os apóstolos ficam em Jerusalém. Todos os outros que não eram apóstolos fogem de Jerusalém. E então o que começa a acontecer é por onde eles vão, eles anunciam a palavra. Aconteceu uma coisa interessante: os inimigos do evangelho acharam que destruindo os cristãos destruiriam o cristianismo, mas eles não sabiam que o cristianismo não se restringe aos cristãos. O cristianismo é Cristo, e Cristo ninguém destrói. Ao tentar destruir os cristãos, eles chegaram à conclusão de que exatamente o contrário aconteceu. Estevão morre, é um baque tremendo para a igreja. Às vezes tombam pessoas no nosso meio. A Bíblia nos diz que essas coisas ocorrem na nossa experiência. E em tudo precisamos tirar alguma lição boa, em tudo precisamos tirar um direcionamento, tudo precisamos trazer a presença de Deus para dizer: Senhor, para que isso? Não por quê, mas para que isso? Como isso pode se encaixar na minha experiência e como isso pode melhorar minha vida espiritual diante de Ti. O texto diz que eles partiram e por onde iam anunciavam a palavra. Eu quero concluir aqui rapidamente, não tenho mais tempo para pregar hoje, mas dizer o seguinte: um outro aspecto interessante do cristianismo é que o cristianismo é uma coisa que eu levo onde eu vou. E eu creio que esse aspecto de cristianismo, esse aspecto de evangelho, tem estado bastante esquecido nesses momentos em que vivemos. O mal deste mundo tem deposto contra o evangelho de maneira muito grave em nossos dias. Muito grave em nossos dias. Porque o evangelho que está se pregando não é um evangelho que as pessoas levam onde elas estão. Então vamos pensar ao sair daqui hoje: Senhor, que tipo de evangelho eu tenho recebido? Porque na verdade, o verdadeiro evangelho eu levo comigo onde eu vou. Deus detesta atores. E infeliz daquele, não, que faz da sua vida uma arte de representar. Reúne auditórios, mídia e representa um papel. Esse é infeliz duplamente, enganando-se a si mesmo e perdendo o que há de melhor na vida cristã, que a vida cristã, o melhor da vida cristã é a vida. Então, por onde iam, anunciavam a palavra de Deus. Nós estamos aqui, quantas pessoas? 250, 300, não sei. Já pensou quando nós vamos nos dispersar? Daqui a pouco nós vamos nos dispersar e nós vamos passar uma semana inteira separados, todos espalhados nesta grande cidade de São Paulo. Alguns talvez até sairão do município, nas suas viagens de serviço, estarão indo para cá, para lá. Você já pensou se nós levamos conosco esse evangelho onde nós vamos? O Dr. Herschel Ford, nos seus livros, ele conta que um rapaz, um adolescente na sua igreja,
estava falando em aceitar Jesus, e ele disse, foi lá para o pastor e disse, eu estou querendo aceitar Jesus. Ele falou, não, aceita Jesus Cristo. Pô, você pode fazer isso, aceite sim. E ele disse, mas como é que eu faço lá fora, com os meus amigos? Vai em frente, aceite Jesus e vai em frente normalmente. Aí o moço saiu, e uma semana depois ele voltou, o Dr. Herschel Ford, e disse, como é que foi com seus amigos? Foi tudo bem, ninguém descobriu que eu sou crente. Bem, esse tipo de coisa vai contra o espírito que vemos aqui nesta igreja neste momento. Preocupação de ninguém saiba que é crente. Vamos levar o cristianismo conosco. Vamos levar o evangelho conosco, onde nós formos. Vamos falar desse Jesus Cristo. Vamos fazer questão de sermos identificados com Ele. Não como evangélicos, mas com o Cristo do Evangelho. Vamos ser identificados com Ele pelo que nós somos, pelo que falamos e pelo que fazemos. Jesus Cristo salva todos. Você vai ver na sequência uma enorme galeria de experiências de salvação. Filipe em Samaria, depois com o etíope, e depois a conversão de Paulo, e depois o Evangelho chegando a Roma, confins da terra, uma sucessão de conversões. Jesus Cristo tem salvação para todos. Quando o Titanic afundou, no dia 15 de abril de 1912, havia botes salva-vidas para pouco mais de 700 pessoas. Mas havia 2.500 a bordo, de modo que não havia salvação para todos. E por isso a tragédia alcançou as proporções de tragédia tecnológica sem precedentes talvez na história, porque tão seguros estavam de que aquele navio não afundaria, que eles não procuraram alternativas para um possível acidente. Não havia salvação para todos. Houve ocasiões em que só podia ir um, ou o marido ou a esposa. Então os maridos mandavam a esposa, que se eles pediam ali, um se salvava, o outro morria. Houve ocasiões em que a esposa escolhia ficar com o marido, ele não podia ir junto, então ela ficava com o marido. E houve o caso de um casalzinho que voltou para o camarote, e deitaram-se ambos na cama, ficaram esperando o navio afundar juntos. Não havia salvação para todos. Não é assim com Jesus? Em Jesus há salvação para todos. A salvação de Jesus não é restrita. A salvação de Jesus é inclusiva, é universal. Há salvação para todos. Então, por onde formos, anunciemos a todos que Jesus salva. Por onde formos, façamos isto. A partir da base de uma igreja encantada com Cristo, a partir da base de uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, a partir da base de uma igreja que se ama, que sabe superar as diferenças através do perdão, que é o grande remédio para os nossos conflitos, através da tomada de iniciativa, não esperar que o outro venha, nós vamos a Ele. Nunca espere que o outro venha a você, sempre vá a Ele. Não deixe demorar o tempo, porque o inimigo trabalha em cima da semente da inimizade. Não fique esperando, mas foi ele que me ofendeu, não tem importância, vá você a ele, toma a iniciativa, aproxime-se dele, ajude-o, e ambos se edifiquem no Senhor. E a partir daí, estaremos aptos a, quando formos dispersos na nossa semana, graças a Deus não é por nenhuma perseguição, não é por nenhum motivo traumático, né? Deus nos dá liberdade, Ele nos dispersa pela nossa cidade, e nós vamos, por onde vamos, vamos anunciando a palavra. Qualquer coisa menos do que isso, em termos de igreja, é indigno de Jesus. Amém. O coro principal terá a última apresentação dessa noite.
nossas Bíblias em Atos 2:32 e quem está com o boletim já está impresso nele. Os que não têm, a congregação todinha lerá este versículo, palavra que revela que somos suas testemunhas. Leiamos. Ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Acho que essas testemunhas têm que melhorar a tonalidade, que ficou fraquinho. Vamos lá falar novamente? Ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Iremos ouvir nesse instante uma representação pela Unijovem. Proclamemos através do trabalho voluntário. Proclamemos aos povos indígenas do Brasil: Jesus Cristo é a única esperança. Esperança, esperança, esperança para o meu povo e para mim. Estou cansado de ver a minha tribo morrer à custa da ganância dos homens brancos, contaminados com doenças que antes não conhecíamos, vício das drogas e do álcool. Pobre de mim, pobre de nós, que esperança pode existir? Ei, você, jovem índio, olhe para cima. Quem? Eu? Sim, você mesmo, tão triste e cabisbaixo. Olha para cima. O que você está vendo? Eu vejo um lindo céu azul com belas nuvens brancas, belos pássaros voando de um lado para o outro. Nada mais. Como nada mais? Pois bem, meu jovem, quem criou esse lindo céu azul? Quem colocou lá as belas nuvens? Mas quem cuida dos pássaros, alimentando e dando forças e rumo para voar? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Antes, o meu povo adorava o Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus da floresta. Mas um dia apareceu aqui na aldeia um missionário e nos ensinou que existe um único Deus Criador do céu, da terra e do mar. Quando eu olho para cima e vejo tudo que Deus criou, não me sinto mais sozinho. Ele está comigo. Mas quem cuidará do meu povo? O bom homem de Deus passou por aqui e nos ensinou, mas um dia precisou partir e nunca mais voltou. Agora estamos sem alguém que fale as palavras de Deus ao meu povo. Missionário é aquele que tem uma missão dada por Deus para cumprir, não só conforme as coisas deste mundo. Missionário é aquele que tem uma missão dada por Deus para cumprir. Não se conforma com as coisas desse mundo e não aceita que tantas pessoas caminhem para o inferno sem ter oportunidade de ouvir falar de Jesus, o Salvador. Nesse exato momento, milhares de indígenas brasileiros estão gastando suas vidas atrás de palavras que não trazem a certeza eterna. Mas existe uma solução. Existe solução? Qual é a solução? Eu não vejo saída. Ide, fazer discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Um coração missionário surgindo a cada momento por todo o Brasil, como fruto do amor de Deus que abrange também os indígenas. Precisamos nos sentir responsáveis também, ensinando e pregando a palavra de Deus em todo o tempo, a cada um em cada lugar. Mas eu também posso fazer algo pelo meu povo, anunciando agora mesmo que Jesus Cristo é a única esperança. Agora todos em pé, entoaremos o hino 298 do cantor cristão. Primeira e última estrofe. precisa de Jesus. E nós somos agentes. E Deus tem que usar cada vida. E tenho certeza que neste culto aqui, cada um sentiu a obrigação e o dever
e a alegria de continuar falando das coisas maravilhosas do Rei. Nesse instante eu vou pedir que a irmã Rebeca esteja apresentando um som. Convidamos o pastor para encerrar o culto desta noite, fazer a bênção apostólica. Oremos, irmãos. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o amor insondável de Deus, o eterno Pai, que as doces e sublimes consolações do teu Santo Espírito estejam com teu povo reunido neste lugar, assim como em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.